Tudo bem com vocês? Antes de começar a matéria, eu quero que você curta, comente, compartilhe e dê seu like, porque é muito importante. Eu fico satisfeito, fico todo feliz quando você ajuda esse canal que é interativo, informativo, traz conteúdos relevantes, né? Importantes na questão evangélica, na questão, às vezes, no meio político, né? Porque tem deputados cristãos lá, tem pastores, tem líderes, tem cantores. E a gente hoje vai falar um pouco, nesse dia 13, sobre um, algo importante. E vamos começar lendo a matéria. Líder da Assembleia de Deus lamenta banalização do ministério eclesiástico. Então, hoje vamos falar sobre o ministério eclesiástico. O líder da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGAD-B lamentou sobre os males que a banalização do ministério eclesiástico tem provocado nas igrejas. Para o pastor Douglas Batista, apenas o título de ministro do Evangelho não é o suficiente para garantir a integridade e credibilidade nos dias atuais. Ele destacou sabiamente na sua coluna no site CPAD News, abre aspas, para a fala do pastor Douglas Batista. A força de um verdadeiro líder deriva da capacidade de engajar e unir seus liderados na luta de um propósito para o bem comum. A crise que vivemos recai exatamente sobre este ponto. Tá vendo como é que está falando? O bem comum tem sido substituído pelo bem pessoal, disse o pastor. E fecha aspas para ele. Então, o bem comum da igreja está sendo substituído pelo bem pessoal. Como assim? O ministério eclesiástico que a gente está falando vem da palavra eclésia. Eclesiástico. Se você separa a palavra eclésia, significa igreja no grego. Eclesiástico, eclésia, entendeu? É uma junção, é um ministério que ocorre dentro da igreja. A Bíblia fala sobre o obreiro aprovado. Então, esse ministério é a demanda do obreiro, o trabalho, o rendimento do obreiro. E a gente, para completar essa matéria, a gente vai citar mais uma matéria explicando sobre o ministério eclesiástico. E antes de começar essa outra matéria, que tem a ver com o mesmo assunto, eu quero explicar sobre essa fala. Para mim, o pastor Douglas Batista está correto. Ele fez aqui uma linguagem muito boa, porque muitas das vezes ninguém entende. Quando a obra é de Deus, tem que fazer para Deus. E também as pessoas, né, os obreiros trabalham para ajudar os membros a se fortalecer espiritualmente. Então, os mais fracos, né? Podemos dizer que as pessoas que estão convertendo ao evangelho, porque o trabalho não é só do pastor, do liderado, mas do diácono, né? De servir, né? Dos presbíteros da igreja. Então, a responsabilidade geral da igreja é de Deus depois do pastor e vai passando até chegar o obreiro. O obreiro de Deus, ele é aprovado para fazer a obra de Deus. Ele, antes de ser aprovado, ele tem que ser provado. Então, isso é natural. Então, hoje, muitas das vezes é assim. Cada um por si, Deus por todos. Muitas pessoas não têm amor, não importa se o irmão está precisando, se a irmã está precisando, se o jovem está precisando de alguma coisa. Mas eu louvo a Deus que ainda tem uma minoria remanescente ainda que tem amor, que entende. Porque a igreja é coletiva. Não adianta falar, levar pelo lado pessoal. A obra de Deus é muito mais sério do que aquilo que a gente pensa. Então vamos utilizar essa ferramenta, né, que é a palavra de Deus, que é a oração,
quando a gente está em comunhão na igreja, com nossos irmãos, com Deus principalmente, temos as nossas falhas, mas estamos aqui para concordar com esse pastor. E agora vamos passar para o outro assunto. Na verdade, é outra matéria sobre, o mesmo assunto, sobre o ministério eclesiástico. O que é o ministério eclesiástico? Eu já vou exemplificar melhor para você entender. É o gabinete oficial do clérigo da Igreja Cristã para apoio, cobertura e diretriz da ordem sacerdotal. O que tem que ter na igreja? Apoio, cobertura e diretriz. Essas três coisas para o ofício sacerdotal da igreja. Se não tiver apoio, vai ter só cobertura e diretriz. Mas se tiver só apoio e diretriz, vai faltar cobertura. Mas se tiver apoio e cobertura, vai faltar diretriz. O que é diretriz? A doutrina da palavra, ensinamento. Doutrina não é usos e costumes. Doutrina é instrução bíblica, é o manual do crente, é a palavra. Mas tem a doutrina de Cristo. Doutrina essa é pregada na igreja, mas não com aquela veemência, com frequência na época dos apóstolos, Os apóstolos pregavam biblicamente sobre Jesus, e hoje está faltando ensinamento sobre Jesus, está faltando. Então, essa é a verdade. Muitos não querem ver essa verdade, então é assim, Então, o ministério eclesiástico é findado, é concluído, tem com o objetivo de prover aos seus membros os meios necessários no desempenho do ofício eclesiástico. Hoje, o que Deus quer de nós? Para colher frutos bons, tem que plantar frutos bons, mas se colher frutos maus, porque plantou frutos maus. O mal não pode ser bem, nem o bem ser mal. Desempenho, ele é bom ou ele é ruim? Não tem desempenho mais ou menos para Deus. Ou é sim ou é não, ou é céu ou é inferno, ou é salvação ou condenação. Mas o intuito meu aqui não é colocar você ao medo, porque muitos incitam as pessoas ao medo. Se você não fazer a campanha, você não andar como eu ando, você vai para o inferno. Não estou aqui para dizer isso. Não é o meu dever, não é meu feitio. Então